Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre a pureza que revela o relacionamento. A pureza que revela o relacionamento. A sabedoria nos poupa tempo, energia e evita prejuízos emocionais. Salomão, narrado nas Escrituras como o homem mais sábio de todos os tempos, no auge do seu reino, compilou o que conhecemos hoje como o livro de Provérbios. Já no final da sua vida, escreveu o livro de Eclesiastes. A sua vida teve um final problemático, marcado pelo desvio espiritual e desobediência a Deus. Fruto de várias alianças que ele fez com mulheres de reinos vizinhos, resultando na divisão do reino de Israel. Já dizia o filósofo chinês Confúcio: o homem sábio aprende com os erros dos outros, o homem comum aprende com os próprios. E se eu pudesse complementar esse pensamento, eu diria que o homem tolo não aprende com nenhum dos erros. E foi a partir dos erros de um homem sábio que foi escrito o seguinte conselho, Eclesiastes 9:8, que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo da unção sobre a sua cabeça. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a pureza é uma decisão diária. A pureza é uma decisão diária. Nesse sentido desse versículo, temos duas vias de um mesmo relacionamento. Uma parte que cabe a nós e outra que compete a Deus. São duas faces, duas vertentes que caminham juntas e que, quando bem fundamentadas, protegem a nossa vida. A primeira face são as vestes brancas, que na Bíblia sempre foi significado de pureza, de uma vida reta, íntegra. E a segunda é o óleo da unção, que remete à escolha, separação e santificação para uma tarefa direcionada e chamada por Deus. O conselho em que estamos baseando essa conversa aqui foi escrito por um homem que teve tudo e terminou a sua vida sem um principal, a aprovação de Deus, que foi Salomão, que acabamos de falar. E se você ler o livro de Eclesiastes, vai ver através das palavras um homem depressivo, melancólico, sem perspectiva e esperança, que foi muito rico, teve tudo, mas acabou mal. E ele decidiu nos deixar algo, mesmo sem perspectiva para a sua própria vida. Resolveu criar os aprendizados que teve com seus próprios erros, resolveu escrever os aprendizados que teve com seus próprios erros, para que nós pudéssemos de alguma forma aprender com eles. E se fizermos um link com o que está escrito na última página da Bíblia, nós vamos entender melhor. Veja, Apocalipse 22, verso 11. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pela cidade, pelos portões. Fora ficam então os cães, que não é o animal, mas são pessoas impuras, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Nos conselhos finais das Escrituras, nas últimas linhas, nós vemos que há uma direção prática para a nossa vida, uma direção para vivermos de maneira pura, limpa, nos mantendo longe de hábitos distantes do caráter de Deus, para que possamos alcançar direito à árvore da vida, ou seja, a eternidade, a qual o homem perdeu o direito lá na queda de Adão e Eva. O conselho aqui é simples, meu irmão, minha irmã. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes. É isso que a Bíblia está nos dizendo. O verbo lavam aqui está no tempo presente do indicativo. Vejam, lavam. Não por acaso, não por coincidência. Esse tempo verbal, lavam, indica uma ação que acontece no momento atual ou com frequência. Com frequência, algo que acontece frequentemente. E o que isso nos ensina? Que o lavar das vestes precisa ser uma atitude constante, frequente em nossa vida. Isso porque a inclinação da nossa natureza terrena já é algo contrário ao caráter de Deus. O que nos lava então é o sangue de Jesus. Como está escrito em Apocalipse 7,14, que havia no céu pessoas vestidas de branco e que as suas vestes eram brancas porque foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Agora entenda, a Bíblia não nos cobra perfeição. Ela cobra constância,
perseverança, atitude, posicionamento. E a atitude aqui que precisamos ter é de decidir todos os dias estar em Cristo de forma pura e integral. E por mais que você errar, até que Ele venha, você terá a chance de se redimir, de se lavar. Mas essa escolha é sua. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: unção que nos protege também nos capacita. A unção que nos protege também nos capacita. O óleo da unção sempre teve um significado especial para o povo de Deus. Simbolizava separação, escolha, santificação. Mas há também um sentido profundo que vem do dia a dia dos pastores de ovelhas na região, especialmente nos tempos bíblicos. Era comum que o pastor derramasse um óleo específico sobre a cabeça das ovelhas que funcionava como um repelente natural, protegendo as ovelhas contra parasitas como moscas que podiam depositar larvas no nariz, ouvidos ou alguma ferida que estava na cabeça, causando agonia, aflição, doenças. E assim é que funciona a unção de Deus nas nossas vidas. Quando você decide seguir uma vida com Deus, permanecendo em Cristo, se lavando constantemente no sangue de Cristo, Deus vem como uma unção nova na sua vida, porque a unção ela é renovada. A unção vem de Deus e homem nenhum pode te dar isso. E é isso que você precisa buscar, unção. Quando você é renovado todos os dias pela unção em Deus, de Deus, a unção te protege para que você não esteja susceptível a pensamentos ruins, a conteúdos ruins, a mensagens ruins, a notícias ruins, para que essas notícias, mensagens, pensamentos venham e pousem como moscas na sua cabeça, sabe? Pousando e colocando coisas ruins no seu pensamento. Isso vai matando você aos poucos, mas a unção ela vai te limpando, ela vai te protegendo. A unção do hebraico, shemen, significa óleo, gordura. É uma palavra muito usada para designar algo forte, fértil, algo que tem fecundidade, um lugar onde coisas boas crescem. E se você for uma pessoa esperta, vai querer ter uma vida fértil, próspera, uma vida onde coisas boas crescem. É isso que eu busco. Então busque essa unção em Deus. Decida agradá-lo, decida ouvi-lo, decida buscá-lo todos os dias. Por isso, em Isaías 10:27 diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe por quê? Porque quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, ela despedaça tudo aquilo que está te prendendo a um caminho errado. O óleo, a unção, não brota do chão. É algo preparado no céu. E por que você precisa tanto de unção? Unção não é aquele momento que você cai na igreja, no culto. Não é isso, não é só aquilo. Sabe? Unção não é unção para pregar, para falar alguma coisa assim do tipo. Não. A unção, ela te capacita para o novo. É no meio do caos que nasce a criatividade. Pessoas ungidas são mais criativas em tempos de caos. A unção te ensina a se adaptar. A unção te renova. Ela vem como sabedoria para você compreender os processos e te ensina a não ter medo. Ela é a cura, sabe? E também te capacita a curar a outros. Você se sente alegre na dificuldade, sabe? A unção não se exibe, ela se manifesta. A unção te fortalece. Ela te dá entendimento sobre a fase que você está vivendo. Ela te capacita para suportar a pressão e te ensina a desfrutar do processo. Todos nós precisamos de unção da parte de Deus para permanecermos firmes. Terceira e última chave para encerrarmos. O relacionamento é o que nos sustenta. O relacionamento é o que nos sustenta. Veja, Isaías capítulo 1, verso 18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, se estiverem dispostos e me ouvirem. E aí então vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Entenda o que Deus está falando através do profeta Isaías. Ele queria conversar com o povo que estava em pecado, mas que havia uma esperança para eles. Veja, ainda que estejamos completamente manchados pelo pecado, há uma esperança para uma completa limpeza, uma completa restauração. Só tem uma condição: se estivermos dispostos a ouvir a Deus, e isso é relacionamento. E não se engane, Satanás sabe disso, e quando ele te faz cair, ele só vem com um intuito: te tirar da presença de Deus,
te tirar do campo de audição de Deus. Mas Deus ali estava falando para um povo, falando para eles consertarem sua rota, corrigir a conduta. Veja, Deus chama um povo para uma conversa franca, aberta e fala: venha, vamos discutir essa questão. Mas aí eu me pergunto, que questão é essa que Deus queria discutir com eles? A resposta está nos versos anteriores do capítulo 1 de Isaías. Depois você lê a sua Bíblia. Abra capítulo 1 de Isaías, depois de Salmos um pouquinho, e leia. No verso 13 adiante, ele diz algo muito forte. Eu quero ler com você em uma versão bíblica chamada A Mensagem, que é uma versão que parafraseia as Escrituras de uma maneira mais contemporânea. Veja, Isaías capítulo 1, verso 13. Deus diz: chega de joguinhos religiosos. Eu não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Eu não aguento mais ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Eu estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. O quão forte é essa passagem? Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia e lesse na versão que você tem e depois lesse nessa versão chamada Mensagem, para você entender um pouco mais o que Deus estava falando, sabe? Qual questão é essa que Deus queria então tratar com eles? A questão de que o ativismo religioso deles, o excesso de reuniões, o excesso de religião, não era suficiente para mudar o coração deles. Por isso, Deus os chama para uma reflexão e nos dá uma nova chance, mostrando que o que vale não é o quanto vamos à igreja, mas o quanto de Cristo há em nós. O que vale não é o quanto vamos à igreja, mas o quanto de Cristo há em nós. Você pode ir à igreja, está tudo certo, mas Cristo precisa habitar dentro de você todos os dias da semana. Porque Deus não mandou Jesus para mudar a nossa agenda, entenda isso, mas para mudar o nosso coração e salvar o nosso espírito. Deus não mandou Jesus para mudar a sua agenda, mas para mudar o seu coração, salvar a sua alma, salvar o seu espírito. Como disse Charles Spurgeon, um homem pode ir à igreja por toda a vida e ainda assim nunca ter ido a Cristo. Um homem pode ir à igreja por toda a vida e ainda assim nunca ter ido a Cristo. Isso é muito forte. Mas que Cristo habite em mim, habite em você todos os dias, para que sejamos puros, íntegros, ungidos no relacionamento com Ele. Se lembre das 3 chaves. A pureza é uma decisão diária. A unção que nos protege também nos capacita. O relacionamento é o que nos sustenta. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, por esse momento, por essa pessoa que me escuta. Eu oro ao Senhor, Pai, intercedendo por ela, para que o Senhor dê força, graça e sabedoria. Abençoe o dia dela, que seja um dia cheio de boas notícias, de resposta do céu e de alegria. Que haja sorriso fácil, Pai, no rosto dela. Que ela levante a cabeça para vencer. Que ela entenda todos os dias, Pai, o que é estar na Tua presença, caminhar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Lembrando a você que nós estamos no Spotify, no YouTube, Rodolfo Camilo. Se você quer ouvir as mensagens por lá, siga o nosso canal, ative as notificações. Isso é muito importante para que esse movimento cresça. E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, envie esse link, envie esse áudio para onde você está escutando. Mande para alguém, deixe que Deus faça parte daquilo que precisa ser feito. E deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E chame alguém para fazer parte desse movimento conosco, amém? E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.